Bom dia, amados, que a paz esteja com todos. Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Oh, glória a Deus! E o tema da nossa pequena ministração dessa manhã é o seguinte: fazer o bem faz bem. Quando nós fazemos o bem para alguém, nós imaginamos ser bons e estar sendo proveitoso para a vida do próximo, e isso é uma verdade. Contudo, nos esquecemos que quando fazemos o bem, estamos fazendo melhor ainda para nós mesmos. Quando nós estamos fazendo o bem, estamos nos aproximando de Deus. Quando nós estamos fazendo o bem, estamos projetando uma novidade de vida na presença de Deus e do Espírito Santo. Nós muitas vezes nos preocupamos em não pecar, em nos desviar dos caminhos maus, a fim de estarmos sempre próximos de Deus. Contudo, nos esquecemos que quando deixamos de fazer o bem, nos afastamos de Deus, pecamos. E quem vai nos ensinar isso é a palavra de Deus. Olha só o que diz aqui na epístola de Tiago, servo de Deus, no capítulo 4, no versículo 17. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. Nós sabemos que devemos fazer o bem, temos essa obrigação para com todos, porque Cristo mandou que nós o imitássemos, que nós fôssemos iguais a Ele, e a única coisa que Cristo fez nessa terra foi o bem. O tempo todo fazendo o bem. Logo, nós temos que praticar o bem, e quando deixamos de praticar o bem, pecamos. Tiago, ele está escrevendo esta carta para as 12 tribos dispersas entre a Palestina e a Ásia Menor, o que significa que ele está falando com a igreja do Senhor. E o tema que foi encontrado para esse contexto do que Tiago está falando é a falibilidade dos planos humanos, dos projetos humanos. Muitas vezes nós projetamos tantas coisas quando Cristo vem a nós através da sua palavra e diz o seguinte: olha, só te importa fazer o bem. Faça o bem. Então, se você tiver oportunidade de fazer o bem, faça-o, sabendo que você é um dos felizardos que vai ser abençoado por esse bem praticado. Quando deixamos de fazer o bem, nos afastamos de Deus. Olha só o que a palavra nos ensina lá na epístola de Timóteo, assim, 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Deus está falando através da vida de Timóteo para a igreja que aquele que deixa de fazer o bem para o próximo e sobretudo para os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, pior do que aquele que não acredita em Deus, pior do que o ateu. Deus pede para que nós cuidemos dos nossos, sobretudo dos da nossa casa. Muitos têm o chamado de missionário, de ir fazer missões fora, longe, e alcançar aldeias e tribos esquecidas e abandonadas. Mas lembre-se, todo trabalho fundamentalmente, primeiro tem um treinamento. E sempre Deus vai nos enviar para grandes obras, mas antes vai nos colocar um treinamento para que façamos muito próximos, para nos tornarmos práticos naquilo que fazemos. O que significa isso? Que você deve iniciar o seu projeto cuidando da sua casa, cuidando da sua parentela, cuidando dos irmãos da igreja, cuidando daqueles da proximidade, dos vizinhos, daqueles que você encontra na rua, no caminho para o mercado, para o banco, para o seu trabalho, quando você encontra aquele necessitado que muitas vezes está 1, 2 dias sem se alimentar. São esses que o Senhor coloca na nossa frente
para que nós possamos praticar o nosso treinamento. E nós não podemos nunca nos cansar de fazer o bem, porque de repente já passou até aí pela sua cabeça: pastor, mas eu já ajudei um indivíduo aí 3, 4, 5 vezes, eles não saem dessa vida, eles permanecem nessa mesma vida, sempre pedintes, sempre precisando, sempre mendigando. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, pelo contrário, sempre que tivermos oportunidade, pois sabemos que temos que fazer o bem, não pequemos, continuemos a fazer o bem. Olha o que a palavra nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9 e 10. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Não se canse de fazer o bem. Faça o bem sempre que tiver oportunidade, entendendo que quando você faz o bem, é o Espírito Santo que está se manifestando através da sua vida. E, consequentemente, o fazer o bem se torna uma semeadura, da qual nós colheremos os fardos, as bênçãos, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Que Deus te abençoe. Fazer o bem, faz bem. Não cesse de fazer o bem, não deixe de fazer o bem. Lembre-se, quando não fazemos o bem, pecamos. Então, não peque. Faça o bem. Viva o bem. Tenha o melhor de Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Naldo. Esse foi mais um Café com Palavra. Fique na paz. Que Deus te abençoe.